Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos. Meus caros filhos e filhas, nós iniciamos hoje o mês de maio, esse mês maravilhoso que nós dedicamos a Nossa Senhora para oferecer a ela os frutos novos do nosso amor. É o mês da primavera na Europa, o mês em que há muitos séculos a Igreja tem dedicado a oferecer especiais atos de amor à Santa Mãe de Deus. E nós queremos, como Fraternidade Misericórdia Materna, oferecer também a ela um singelo ato do nosso amor. Nós viveremos juntos ao longo desse mês, meditando duas obras especiais. A primeira delas é o Saltério à Santíssima Virgem, que foi um livro escrito por São Boaventura, onde ele imita os 150 salmos da Sagrada Escritura e faz esses salmos dedicados a Nossa Senhora. Conosco vão rezar as crianças, para que assim Nossa Senhora seja louvada pela boca dos pequeninos. São as crianças da própria Fraternidade Misericórdia Materna. E depois nós meditaremos nesta obra chamada Porque Amo Maria, que constitui um tratado substancial dos motivos pelos quais nós devemos amar Nossa Senhora. Essa obra, muito bela, foi escrita pelo padre Júlio Maria, e como é uma obra muito antiga e já não mais editada, poucos a conhecem. Nós meditaremos a terceira e a quarta parte desta obra, onde ele vai falar dos motivos pelos quais nós deveríamos amar a Santíssima Virgem e falar também das grandezas de Maria. Vamos meditar, então, a cada dia um trecho desta obra, ao mesmo tempo que rezamos com as crianças os salmos de São Boaventura. Que São Gabriel Arcanjo, o arcanjo da Virgem Maria, nos acompanhe ao longo desse mês e nos dê a graça da fidelidade, do amor e o aumento da devoção para com a Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Salmo 60, do Saltério à Virgem Maria, de São Boaventura. Ouve minha prece, ó Senhor, e estabelece minha mente sobre uma rocha firme, e que tu sejas para mim como uma torre de firmeza. Protege-me da face do destruidor cruel, e que tu sejas para ele como um exército no campo de batalhas, e que o inimigo despenhe nas profundezas do inferno. Pois tu és brilhante como uma nuvem cheia de orvalhos no amanhecer do dia. Tu és bela e brilhante como a lua cheia, e teu aspecto sagrado é como o sol brilhando em sua plenitude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. A doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Capítulo 3. Maria Santíssima nas almas. Maria Santíssima recebeu de Deus um domínio particular sobre as almas para nutri-las e fazê-las crescer em Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort. Na nossa santificação, desde o começo deste livro, temos dito que a história de Maria nas almas constitui uma das páginas mais gloriosas para a Virgem Imaculada e das mais animadoras para nós. É que nós somos sempre mais impressionados pelo que nos diz respeito do que pelo que diz respeito aos homens em geral. Maria, nos desígnios de Deus, aparece-nos como grande maravilha, destinada a impor respeito a todos os homens. Maria na Igreja é ainda esta mesma maravilha mais próxima de nós, vivendo mais da nossa vida e excitando a admiração e a veneração de todos.
mas Maria em nossas almas exerce a sua ação incessante e doce, seu concurso previdente e animador. É Maria perto de nós, em nós. É Maria ocupando-se de nós em particular e conquistando o nosso coração por seus atrativos e suas graças. Se os assuntos tratados precedentemente excitaram sobretudo nosso respeito e nossa admiração, este não pode senão excitar o nosso amor e o nosso reconhecimento. É com efeito uma das propriedades maravilhosas do culto da Virgem, observa Augusto Nicolas. É adaptar-se a todas as situações e a todas as condições da vida humana, a tal ponto que no mesmo tempo que ele é tudo o que há de mais geral e de mais bem feito para agir sobre as multidões, ele convém e se aplica a todas as condições. É o culto de todos, é o culto próprio a cada um. Por ele o cristianismo se particulariza, sem deixar de ser coletivo. Ele toma cada personalidade, pelo que a distingue e a une ao corpo sem absolvê-la. É assim que, depois de nos ter aparecido como Palladium da religião inteira, a incomparável Virgem Maria vai aparecer-nos em suas maternas funções de santificadora. Sabeis por que a Sagrada Escritura é muda a respeito de Maria desde a época de Pentecoste? Uma última vez ela nos-la mostra no cenáculo, recebendo o Espírito Santo em companhia dos apóstolos. Depois, dir-se-ia que ela cai no esquecimento. Os últimos anos e a morte da mãe de Jesus ficam amortalhados numa impenetrável noite. Por que este silêncio? É que a cena do cenáculo dura sempre. A história evangélica de Maria encerra-se sobre este fato, porque ele terá seu fim único com o mundo. Maria preside para sempre a Assembleia Apostólica, transformada no imenso povo cristão. O Espírito Santo repousa sempre sobre ela em sua plenitude e é dela que ele parte sempre para descer sobre cada um de nós e aí operar a nossa santificação. Maria permanece na Igreja como centro do fogo divino que abrasa as almas, anima-as, põe-nas um movimento para o nobre e incessante exercício da vida sobrenatural. Dela nos irradiam como uma intensidade crescente a luz, o calor e a força, cuja ação renovou o mundo moral. Com ela trabalhou com Jesus para nos gerar. Ela trabalha com o Espírito Criador e vivificador para nos fortificar, para nos iluminar e para nos santificar. Compreende-se depois disso que o Evangelho, falando de Maria, se detém no cenáculo. Aí termina com efeito o seu papel evangélico. A partir dessa época, são as almas dos seus protegidos que devem escrever a sua história através dos séculos e anunciar a continuação da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nosso único negócio é nossa santificação. Voluntas Dei, santificatio vestra. Alma e imagem viva de Deus, diz São Luís de Montfort. A vontade de Deus para contigo é que te tornes santa, como Ele nesta vida e gloriosa como Ele na outra. A aquisição da santidade de Deus é a tua vocação certa. É para ela que deve convergir todos os teus pensamentos, palavras e ações, teus sofrimentos e todos os movimentos da tua vida. Do contrário, resistes a Deus, não fazendo aquilo para que Ele te criou e ainda te conserva. Ó, que obra admirável! O pó transformado em luz, a lama em pureza, o pecado em santidade, a criatura em Criador e o homem em Deus. Ó, obra admirável, repito, obra, porém, difícil em si mesma e impossível à natureza. Somente Deus, por uma graça, e uma graça abundante e extraordinária, pode chegar ao termo, e a criação do universo inteiro não é uma obra tão grande como esta. E santificar-se é ir a Jesus Cristo, termos nossa fé nele, que é o alfa e o ômega, o começo e o fim
de todas as coisas. Ele é o nosso único mestre, nosso único chefe e o único modelo ao qual devemos conformar. É Ele que deve ser o único fundamento da nossa salvação e da nossa perfeição. Como Ele próprio disse, todo edifício que não é construído sobre Ele é fundado sobre areia movediça e ruirá infalivelmente. Devemos estar unidos a Ele, diz ainda, como um ramo ao cepo da vinha, como um galho ao tronco do qual tira a vida. Esta união tão desejável não terá, sem dúvida, sua suma perfeição neste exílio. Ela não será perfeita senão no céu, quando virmos a Deus, como Ele é, e quando formos semelhantes a Ele. Esta união começa em nós, pelo batismo, fortifica-se na confirmação, repara-se na penitência e alcança um grau inefável na Santíssima Eucaristia. Digo inefável porque, com efeito, as palavras nos faltam para expressar esta união acima de todas as uniões que o nosso fraco espírito pode imaginar. O piedoso cardeal de Bérulle chega a dizer que ele parece conter em si mesmo a ordem comum que dá união hipostática. Como o Padre vivo que me enviou me faz viver de sua própria vida, assim aquele que se nutre de mim viverá por mim, diz o próprio Salvador. Nós somos, pois, para ele, dele só, sem partilha. É para nolo fazer compreender, diz ainda o piedoso apóstolo de Maria, São Luís, que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça no campo da igreja, que devem dar seus frutos em seu tempo, aos ramos de uma vinha, ao qual Jesus é o cepo, que devem produzir boas uvas, a um rebanho do qual Jesus é o pastor, que deve multiplicar-se e produzir, a uma terra boa, da qual Deus é o lavrador, e na qual a semente se manifesta, se multiplica, produz 30, 60 ou 100 por um. Tudo isso é prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, reconhecer nossas boas obras, porque estas boas obras lhe pertencem unicamente. Create in operibus bonis in Cristo Iesu. Somos criados para as boas obras em Jesus Cristo, diz São Paulo. Isto é, que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas obras. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.